Lauren Mitchell cresceu em Tampa, Flórida, onde o ar úmido trazia mais do que apenas o cheiro da água salgada e dos pomares de frutas cítricas. Ele trazia avisos. Sua avó, uma mulher que criou 3 filhas sozinha depois que seu marido desapareceu com uma garçonete de Clearwater, nunca deixou Lauren esquecer as lições escritas em seu coração partido. Os homens prometem a lua, ela dizia, enquanto trançava o cabelo de Lauren na varanda dos fundos. Mas a maioria deles não consegue nem entregar a luz do sol. Sua mãe ecoava esses sentimentos com suas próprias histórias, contos de namorados que pediam dinheiro emprestado e desapareciam, maridos que mantinham segundos telefones e apartamentos secretos do outro lado da Bahia. Quando Lauren completou 23 anos, ela havia absorvido esses avisos como se fossem escrituras sagradas. Ela tinha 2 empregos, um como assistente médica em uma clínica familiar em Ybor City e outro fazendo turnos de fim de semana em uma casa de repouso em Brandon. Ela estava economizando para comprar sua própria casa, determinada a construir uma vida que não dependesse das promessas de ninguém. Namorar parecia um campo minado que ela preferia evitar. Os amigos tentavam arranjar encontros para ela de vez em quando, mas Lauren sempre mantinha um pé fora da porta, procurando sinais de alerta antes que a sobremesa chegasse. Foi em outubro de 2012 que tudo mudou. Um colega de trabalho a convidou para uma festa de aniversário em um bar à beira-mar em St. Petersburg. Lauren quase recusou, exausta por ter feito um turno duplo, mas algo a fez aceitar. O local tinha vista para a Baía de Tampa, luzes balançavam com a brisa da noite e a multidão era uma mistura de rostos conhecidos e desconhecidos. Ela se acomodou em um canto com uma vodka com refrigerante, satisfeita em observar, em vez de se envolver. Foi então que Marcus Bennett apareceu. Ele não se aproximou com frases ensaiadas ou confiança exagerada. Ele simplesmente perguntou se o lugar ao lado dela estava ocupado, e quando ela balançou a cabeça negativamente, ele se sentou e se apresentou. Marcus era diferente dos homens sobre os quais sua avó a havia alertado. Ele fazia perguntas e realmente ouvia as respostas. Quando Lauren mencionou seu trabalho na clínica, ele não redirecionou a conversa para si mesmo. Em vez disso, perguntou o que a atraiu para a área da saúde, como eram seus dias mais difíceis e se ela planejava cursar enfermagem. As horas passaram sem que Lauren percebesse. Marcus disse que trabalhava com imóveis comerciais, gerenciando propriedades na costa do Golfo. Ele falou sobre sua história com uma tristeza silenciosa que parecia genuína. Seus pais haviam morrido em um acidente de carro 5 anos antes, explicou ele, e sua única família restante era seu irmão mais novo, David, que morava em Vancouver, no Canadá. Prometi aos meus pais, antes de eles falecerem, que nunca deixaria a distância se interpor entre nós, disse Marcus, com voz firme, mas pesada. Então, eu o visito 2 vezes por ano, sempre em janeiro e julho. É a única coisa em que não abro mão. Lauren achou essa lealdade comovente. Um homem que honrava o último desejo de seus pais e priorizava a família, parecia a antítese de tudo que ela havia sido ensinada a temer. Quando Marcus pediu seu número no final da noite, ela hesitou apenas por um instante antes de digitá-lo no celular dele. Os meses que se seguiram pareceram um lento desmoronamento das defesas de Lauren. Marcus ligava quando dizia que ligaria. Ele aparecia na hora certa, nunca dava desculpas e nunca a deixava imaginando onde ele estaria. Ele se lembrava de pequenos detalhes, como o nome do paciente favorito dela na casa de repouso, o fato de que ela odiava azeitonas, mas adorava picles, e que ela sempre pedia seu café com leite de aveia em vez de creme. Não eram gestos grandiosos, mas pareciam monumentais para uma mulher que passou a vida esperando decepções. No início de 2013, o relacionamento deles
havia se estabilizado em um ritmo que parecia seguro e emocionante. Marcus a apresentou ao seu restaurante cubano favorito, em West Tampa, onde compartilharam roupa vieja e banana da terra, enquanto ele contava histórias sobre sua infância em Sarasota. Lauren o levou para jantares em família, onde sua mãe o examinou com a intensidade de uma detetive e sua avó fez perguntas diretas sobre suas intenções. Marcus lidou com tudo com elegância, respondendo com honestidade e nunca se abalando diante das suspeitas delas. Em junho de 2013, Lauren estava com a menstruação atrasada. Ela comprou 3 testes de gravidez em 3 farmácias diferentes e os fez um após o outro no banheiro de seu apartamento. Todos os 3 mostraram o mesmo resultado. O pânico a atingiu primeiro. Uma onda fria que fez suas mãos tremerem enquanto ela olhava para os bastões de plástico alinhados na bancada. Ela pensou nos avisos de sua avó, na amargura de sua mãe, nas histórias de homens que fugiram ao primeiro sinal de responsabilidade. Durante uma semana, ela carregou o segredo sozinha, com o estômago revirando cada vez que Marcus ligava. Finalmente, em uma noite de sábado, eles estavam sentados na varanda do apartamento dela, com vista para o estacionamento, quando ela forçou as palavras a saírem. Marcus, preciso lhe contar uma coisa. Estou grávida. O silêncio se estendeu entre eles e Lauren se preparou para a rejeição. Mas em vez de se afastar, Marcus se inclinou para a frente, sua expressão mudando de surpresa para algo que parecia alegria. Lauren, isso é incrível, disse ele suavemente, segurando suas mãos. Eu quero isso. Quero que construamos uma vida juntos. Não vou fugir para lugar nenhum. Essas palavras quebraram algo dentro dela, uma barreira que ela mantinha desde a infância. Ela chorou, e Marcus a abraçou, prometendo repetidamente que estava falando sério, que ela não teria que fazer isso sozinha. Em poucos dias, Marcus insistiu em conhecer seus pais formalmente. Se vamos ter um bebê, sua família precisa saber que estou comprometido, disse ele. No domingo seguinte, ele chegou à casa dos pais dela em Temple Terrace com flores para a mãe e um aperto de mão firme para o pai. O almoço foi tenso no início, com o pai dela fazendo perguntas diretas sobre o trabalho de Marcus, sua renda e seus planos. Marcus não vacilou. Ele olhou nos olhos do pai de Lauren e disse: Senhor, pretendo me casar com sua filha, sustentá-la e criar nosso filho juntos. Essa é uma promessa que vou cumprir. Quando terminaram a sobremesa, o pai dela havia se acalmado e o ceticismo da mãe havia se transformado em aprovação cautelosa. A avó dela, observando do canto da sala, acenou lentamente com a cabeça e sussurrou para Lauren. Ele fala como se fosse sincero. Não baixe completamente a guarda, mas talvez esse seja diferente. Com a bênção da família e um bebê a caminho, Lauren se permitiu acreditar que o ciclo de abandono que ela cresceu temendo finalmente havia sido quebrado. Marcus a pediu em casamento em agosto de 2013, apresentando um modesto anel de diamante durante um passeio ao pôr do sol pela praia de Clearwater. Lauren disse sim sem hesitar. O casamento aconteceu em março de 2014, em uma pequena capela em Tampa, decorada com rosas brancas e com a presença de familiares e amigos próximos. Lauren usava um vestido simples de renda e Marcus estava no altar com um terno azul marinho, sem tirar os olhos dela durante os votos. A única ausência que se destacou foi a do irmão de Marcus, David. Segundo Marcus, David havia adoecido com pneumonia e não pôde viajar de Vancouver. Para preencher a lacuna, Marcus fez uma videochamada durante a recepção e o rosto de David apareceu na tela, pálido, mas sorridente. Lauren, gostaria de poder estar aí, disse ele calorosamente. Marcus me falou muito sobre você. Bem-vinda à família. Lauren acreditou nele completamente, nunca questionando por que nunca conhecera David pessoalmente, nunca se perguntando por que o único membro da família de Marcus permanecia perpetuamente fora de alcance.
Após o casamento, Marcos definiu a estrutura do casamento deles. Não quero que você trabalhe durante a gravidez ou depois que o bebê nascer, disse ele uma noite. Essa não é sua responsabilidade. Eu providenciarei tudo o que precisarmos. Ele abriu uma conta bancária conjunta e depositava $5.000 por mês, insistindo para que ela usasse o dinheiro para despesas domésticas, poupança e qualquer coisa que quisesse. Para Lauren, que havia passado a vida vivendo de salário em salário, isso não era controle, era segurança. A primeira filha deles, Emma, nasceu em novembro de 2014. Marcos segurou a recém-nascida no quarto do hospital, com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto sussurrava: "Você me deu o maior presente da minha vida." O segundo filho, Tyler, nasceu em março de 2016, e o terceiro, Noah, em agosto de 2018. Naquela época, a casa deles em South Tampa estava cheia de risadas, brinquedos espalhados pela sala e o ritmo exaustivo de pais jovens. Lauren abraçou seu papel de todo o coração. Ela ficava em casa com as crianças, ia a todas as consultas com o pediatra e criava rotinas que davam estrutura aos seus dias. Marcos trabalhava muitas horas, mas sempre voltava para casa para jantar, brincava com as crianças antes de dormir e nunca perdia um evento escolar. Para os vizinhos e amigos, a família Bennett parecia abençoada. No entanto, ao longo de tudo isso, um detalhe permaneceu constante. Todo mês de janeiro e julho, Marcos reservava voos para Vancouver, ficando de 2 a 3 semanas por vez. Ele ligava diariamente do Canadá, enviava mensagens de texto com novidades e conversava por vídeo com Lauren e as crianças todas as noites. Prometi aos meus pais que nunca abandonaria David. Ele lembrava sempre que ela expressava solidão. Isso não é negociável. Lauren nunca questionou isso. Afinal, a lealdade à família era uma das qualidades que a fizeram confiar nele desde o início. Mas com o passar dos anos e as viagens continuando sem falhar, uma pergunta permanecia silenciosamente em sua mente. Uma pergunta que ela nunca ousou fazer em voz alta. Que tipo de irmão exigia uma devoção tão inabalável? E por que ela ainda nunca o tinha conhecido pessoalmente? Em 2019, a família Bennett havia desenvolvido um ritmo que parecia inquebrável. Lauren acordava todas as manhãs às 6h30, preparando o café da manhã enquanto Marcos tomava banho e se vestia para o trabalho. As crianças desciam as escadas uma a uma. Emma sempre a primeira com sua mochila já organizada. Tyler arrastando seu cobertor atrás de si e Noah precisando de 3 chamadas para acordar antes de colocar os pés no chão. Marcos comia rapidamente, beijava cada criança na testa e deixava recados na bancada para Lauren. Pequenos lembretes como o projeto de ciências da Emma para sexta-feira ou não se esqueça da consulta do Tyler no dentista às 3. Ao meio-dia, Marcos ligava sem falta. Não eram ligações breves, mas conversas genuínas, nas quais ele perguntava sobre a manhã de Lauren, ouvia histórias sobre as crianças e a fazia se sentir vista, mesmo estando do outro lado da cidade. À noite, havia jantares em família à mesa, uma regra que Marcos aplicava rigorosamente. Sem telefones, sem televisão, apenas conversa. Depois, ele ajudava com o dever de casa, jogava jogos de tabuleiro ou lia histórias para dormir enquanto Lauren limpava a cozinha. Os domingos eram reservados para a igreja na Palma Ceia Presbyterian, onde os Bennetts ficaram conhecidos como a família que chegava junta e se sentava no terceiro banco da frente. Outros fiéis admiravam sua consistência, a maneira como Marcos segurava a mão de Lauren durante os hinos, como as crianças se sentavam quietas, sem precisar ser corrigidas constantemente. Após os cultos, eles costumavam almoçar em uma lanchonete local, e Marcos insistia em pagar, mesmo quando os amigos se ofereciam para dividir a conta. "Deixe que eu cuido disso", dizia ele com um sorriso caloroso.
Para quem observava de fora, Marcus Bennett parecia ser exatamente o que afirmava ser: um marido dedicado, um pai atencioso e um homem que honrava seus compromissos. Os vizinhos em seu bairro no sul de Tampa frequentemente comentavam sobre a sorte que Lauren tinha. "Você encontrou um bom marido", dizia a Sra. Álvares vizinha enquanto regava seu jardim. "Meu marido nem se lembra de levar o lixo para fora." Mas 2 vezes por ano, essa rotina perfeita era interrompida pelas viagens de Marcus a Vancouver. Todo mês de janeiro e julho, ele fazia as malas, imprimia seu cartão de embarque e se preparava para viajar por 2 a 3 semanas. O padrão nunca variava, assim como sua explicação. "David precisa de mim", ele dizia a Lauren enquanto fechava a mala. "Fiz uma promessa aos meus pais e não vou quebrá-la." O que tornava essas ausências toleráveis, até mesmo aceitáveis, era a comunicação obsessiva de Marcus enquanto estava fora. No momento em que seu avião pousava, ele mandava uma mensagem para Lauren. Quando chegava ao apartamento de David, ele ligava. Durante todos os dias no Canadá, ele mantinha um contato que beirava o excessivo. As mensagens matinais chegavam antes do despertador de Lauren tocar. "Bom dia, linda. Espero que tenha dormido bem." As ligações na hora do almoço chegavam precisamente ao meio-dia, horário da costa leste, como se Marcus tivesse programado um alarme. As videochamadas à noite aconteciam sem falhar, muitas vezes durando 1 hora. Enquanto Marcus perguntava a cada filho como tinha sido o dia, ajudava com o dever de casa pela tela e mandava beijos de boa noite. Lauren brincou uma vez durante uma ligação: "Você me liga mais quando está em Vancouver do que quando está no escritório no centro da cidade." Marcus riu, seu rosto preenchendo a tela do telefone. "Não quero que você se sinta sozinha, Lauren. Mesmo que eu esteja do outro lado do continente, você ainda é minha prioridade." Essa garantia dissipou qualquer dúvida que ela pudesse ter. Durante uma viagem em janeiro de 2020, pouco antes de o mundo mudar, Marcus fez uma videochamada enquanto preparava o jantar no que ele disse ser a cozinha de David. Lauren podia ver armários brancos genéricos e eletrodomésticos de aço inoxidável ao fundo. "David está trabalhando até tarde", explicou Marcus, enquanto mexia o macarrão. "Mas ele manda um oi e quer saber quando você finalmente virá nos visitar." Lauren sorriu para a tela. "Em breve, espero. As crianças precisam conhecer o tio." Marcus assentiu com entusiasmo. "Com certeza. Talvez neste verão." Então a Covid-19 chegou e as viagens internacionais foram suspensas. As fronteiras fecharam, os voos foram cancelados e a viagem de Marcus em janeiro de 2021 ficou impossível. Lauren esperava que ele ficasse aliviado, talvez até grato por uma pausa na exaustiva agenda de viagens. Em vez disso, Marcus ficou agitado. Ele verificava as restrições de viagem diariamente, ligava repetidamente para as companhias aéreas e expressava uma angústia genuína por não poder chegar a Vancouver. "David está sozinho lá", disse ele a Lauren, andando de um lado para o outro na sala de estar. "Prometi que não o abandonaria." Quando as fronteiras finalmente foram abertas, em meados de 2021, Marcus reservou o primeiro voo disponível. Lauren percebeu que ele parecia quase desesperado para ir, verificando sua bagagem com dias de antecedência e confirmando 3 vezes seu itinerário. "Você está bem?" ela perguntou na noite anterior à sua partida. Marcus a puxou para perto. "Eu odeio quebrar promessas, mesmo quando está fora do meu controle. Vou me sentir melhor quando estiver lá." A viagem transcorreu como todas as outras. Mensagens diárias, ligações regulares, videochamadas com as crianças. Mas Lauren sentia que algo estava um pouco diferente, embora não conseguisse identificar o que era. Marcus parecia distraído durante as conversas, ocasionalmente desviando o olhar da tela, como se alguém estivesse por perto. Quando ela perguntou sobre isso, ele culpou o estresse do trabalho.
O mercado imobiliário está imprevisível desde a pandemia, explicou. Estou gerenciando negócios remotamente, só isso. A vida continuou em seu padrão estabelecido ao longo de 2022 e no início de 2023. As crianças cresceram. Emma começou o ensino fundamental cedo. Tyler desenvolveu uma obsessão por skate e Noah começou a ler livros com capítulos. O negócio de Marcus permaneceu estável e, financeiramente, eles estavam confortáveis. Eles faziam viagens de fim de semana aos parques temáticos de Orlando, passavam os verões em Clearwater Beach e mantinham as rotinas que definiam seu casamento. Houve um período difícil que os colocou à prova. No final de 2022, Marcus chegou em casa parecendo exausto e sentou Lauren à mesa da cozinha. Preciso ser honesto com você, disse ele baixinho. O trabalho está mais lento do que o normal. Alguns negócios importantes não deram certo e o fluxo de caixa está apertado. Não quero que você se preocupe, mas talvez precisemos cortar gastos por alguns meses. Lauren sentiu um frio na barriga, com velhos medos ressurgindo. Mas Marcus segurou sua mão. Vamos superar isso. Ainda estou colocando dinheiro na conta, só um pouco menos. Você consegue fazer isso funcionar? Lauren se adaptou imediatamente. Ela comprou em promoções, cozinhou refeições mais baratas e adiou compras não essenciais. Ela disse a uma amiga: estamos aprendendo a esticar cada real, mas estamos conseguindo. Fiel à sua palavra, Marcus nunca deixou a família passar por dificuldades. Ele reduziu seus próprios gastos, deixou de almoçar fora e trabalhou mais horas para garantir novos clientes. Em 4 meses, a pressão financeira diminuiu e Marcus surpreendeu Lauren, depositando $2.000 extras na conta deles. Nós superamos isso, disse ele, beijando a testa dela. Obrigado por confiar em mim. No verão de 2023, tudo parecia estável novamente. As crianças estavam crescendo bem, o casamento parecia sólido e a viagem de Marcus a Vancouver em julho transcorreu sem incidentes. Ele voltou bronzeado e relaxado, trazendo presentes para as crianças e um buquê de girassóis para Lauren. David manda lembranças, disse Marcus enquanto desempacotava as malas. Ele está muito bem. Mas, no final de agosto, algo mudou. Marcus começou a mencionar Vancouver com mais frequência em conversas casuais. O mercado imobiliário lá está em alta, dizia ele durante o jantar. Os preços das casas são absurdos, mas a qualidade de vida é incrível. Em outra ocasião, enquanto ajudava Noah com o dever de casa, ele comentou: as escolas canadenses são consideradas excelentes. O sistema de ensino público é muito bom. Lauren percebeu, mas não insistiu. Ela presumiu que ele estava apenas fazendo conversa, compartilhando observações de suas visitas. Ela não tinha motivos para suspeitar que esses comentários estavam preparando o terreno para algo muito maior. Foi só em meados de setembro que Marcus abordou o assunto diretamente. Eles estavam sentados na varanda dos fundos depois que as crianças foram dormir, com a umidade de Tampa pesando no ar da noite. Marcus virou-se para Lauren com uma expressão séria. Venho pensando em algo há algum tempo e preciso conversar com você sobre isso. Lauren pousou seu chá gelado, sentindo o peso na voz dele. O que é? Marcus respirou fundo. O que você acharia de nos mudarmos para Vancouver? Todos nós, como uma família. Lauren piscou, surpresa, mas não alarmada. Mudar para o Canadá? Permanentemente? Marcus assentiu. David está ficando mais velho e me preocupo com ele ficar sozinho. Além disso, acho que poderia ser bom para nós. Escolas melhores, bairros mais seguros e, honestamente, um novo começo. Eu poderia me transferir para lá facilmente. A ideia parecia repentina, mas não indesejada.
Lauren passou anos ouvindo falar de Vancouver, imaginando a cidade através das descrições de Marcus. A ideia de finalmente conhecer David, de as crianças conhecerem o tio, era realmente atraente. Se você acha que é a decisão certa para nossa família, disse ela lentamente, então estou aberta a isso. Vamos explorar a ideia. Marcus sorriu, com um alívio estampado no rosto. Obrigado por confiar em mim nisso. Ele a puxou para perto e Lauren descansou a cabeça em seu ombro, observando os vagalumes piscarem na escuridão. Ela acreditava, como sempre acreditara, que Marcus tinha os melhores interesses deles em mente. O que ela não sabia, o que ela não poderia imaginar, era que o homem que a abraçava já havia começado a colocar um plano em ação. Um plano que não a incluía. Um plano que destruiria tudo o que ela pensava saber e a deixaria à beira de um abismo que ela nunca imaginou. Marcus agiu rapidamente após a conversa deles. Em uma semana, ele havia entrado em contato com advogados de imigração, reunido documentos e começado a pesquisar os requisitos para a residência permanente no Canadá. Todas as noites ele espalhava papéis sobre a mesa da sala de jantar e explicava o processo para Lauren em termos que pareciam complicados, mas viáveis. Há muita burocracia, dizia ele, batendo em uma pilha de formulários. Autorizações de trabalho, verificação de antecedentes, exames de saúde. Vai levar meses, mas vamos conseguir. Lauren o observava trabalhar com uma mistura de admiração e ansiedade. A ideia de deixar a Flórida, o único lar que ela conhecia, era assustadora, mas a confiança de Marcus era contagiante. Pense nisso, ele dizia enquanto revisava os documentos. Ar puro, montanhas, vista para o mar, e as crianças terão oportunidades incríveis. David finalmente poderá ser o tio que sempre quis ser. Em outubro de 2023, Marcus anunciou que havia enviado os pedidos iniciais. Estamos oficialmente no sistema, disse ele a Lauren durante o jantar. Agora vamos esperar as aprovações e os próximos passos. As crianças reagiram com entusiasmo. Emma imediatamente começou a pesquisar Vancouver online, mostrando a Lauren fotos do Stanley Park e da Granville Island. Tyler queria saber se poderia praticar snowboard nas montanhas próximas. Noah perguntou se as crianças canadenses falavam inglês, o que fez todos rirem. O que Lauren não percebeu foi que Marcus havia enviado inscrições para apenas 4 pessoas. Ele mesmo e os 3 filhos. O nome dela não aparecia em nenhum lugar na papelada que ele apresentou. O advogado que ele contratou, especialista em imigração familiar com sede em Seattle, seguiu as instruções explícitas de Marcus. A inscrição da minha esposa virá separadamente, disse Marcus ao advogado em uma ligação telefônica da qual Lauren nunca soube. Ela tem alguns problemas com a documentação de antecedentes que estamos resolvendo primeiro. Processe o meu e o das crianças agora. O dela virá em seguida. Em dezembro, Marcus recebeu a primeira resposta. Seu pedido e o das crianças foram aprovados para a próxima etapa: exames médicos e consultas biométricas. Ele compartilhou a notícia com Lauren, apresentando-a como um progresso. Estamos avançando, disse ele, abraçando-a. Sua aprovação deve chegar a qualquer momento. Mas janeiro de 2024 chegou e a situação de Lauren permaneceu inalterada. Marcus verificava o correio diariamente, demonstrando desapontamento cada vez que a aprovação dela não aparecia. Os sistemas de imigração estão sobrecarregados, explicou ele com uma expressão preocupada. Provavelmente atrasados por causa do processamento do feriado. Não se preocupe. Lauren tentou não se preocupar, mas a dúvida se instalou. Ela entrou em contato diretamente com o escritório do advogado de imigração, mas foi informada de que seu caso ainda estava em análise e que esses atrasos não eram incomuns. As vagas garantias da recepcionista pouco fizeram para acalmar seus nervos. No final de janeiro, Marcus recebeu as aprovações finais.
Sua residência permanente foi confirmada e os vistos de dependentes das crianças foram processados sem problemas. Ele apresentou os documentos oficiais a Lauren e ela percebeu imediatamente que seu nome estava ausente. "Onde está o meu?" perguntou ela, com voz baixa. A expressão de Marcos mudou para o que parecia ser uma frustração genuína. Ele tirou um envelope da pasta e o entregou a ela. Dentro havia uma carta com o logotipo da imigração canadense. A palavra "recusado" estava estampada em vermelho na parte superior. As mãos de Lauren tremiam enquanto ela lia a breve explicação. "A solicitação não atende aos requisitos atuais. O solicitante pode se inscrever novamente após corrigir as deficiências indicadas abaixo." Os motivos listados eram técnicos e confusos, documentação insuficiente, lacunas no histórico profissional, questões sobre independência financeira. Nada disso fazia sentido para Lauren, que havia fornecido tudo o que Marcos havia solicitado. "Não entendo", ela sussurrou, olhando para a carta. "Por que só eu?" Marcos sentou-se ao lado dela, com a mão em seu ombro. "Esses sistemas cometem erros o tempo todo. É um absurdo burocrático. Vamos recorrer e você será aprovada em algumas semanas. 2 meses no máximo." Ele levantou o queixo dela para que ela olhasse nos seus olhos. "Lauren, ouça-me. Isso é temporário. Você vai se juntar a nós em Vancouver, eu prometo." Ela queria acreditar nele, mas a rejeição parecia um golpe físico. "E se eu não for aprovada? E se eles continuarem dizendo não?" Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Marcos a puxou para perto. "Isso não vai acontecer. Mas mesmo que haja um atraso, não podemos colocar o futuro das crianças em espera. Preciso que elas se adaptem, matriculem-se na escola e se estabeleçam em nossa nova casa. Depois, traremos você. Você não ficará separada de nós por muito tempo." A lógica fazia sentido à primeira vista, mas todos os instintos que Lauren desenvolveu desde a infância gritavam alertas que ela não conseguia articular. Ainda assim, ela engoliu o medo e assentiu. Que escolha ela tinha? Seu marido havia sido aprovado, o futuro de seus filhos estava esperando no Canadá e ela era o único obstáculo. Nas 3 semanas seguintes, Lauren se dedicou a preparar a família para a partida. Ela empacotou os pertences das crianças meticulosamente, etiquetando caixas, dobrando roupas e colocando os brinquedos favoritos nas malas. Emma ajudou a organizar suas próprias coisas, criando inventários em um caderno. Tyler insistiu em levar toda a sua coleção de skates. Noah agarrou-se ao seu elefante de pelúcia, recusando-se a deixá-lo ser embalado. À noite, Lauren ficava acordada olhando para o teto, ouvindo Marcos respirar ao seu lado. Ela tentava imaginar como seria Vancouver, como seria a nova casa deles, quanto tempo levaria para se juntar a eles. Mas as imagens não se formavam. Tudo o que ela conseguia imaginar era o momento em que teria que deixá-los ir. A data de partida foi marcada para 14 de fevereiro, Dia dos Namorados. Lauren achou o momento cruelmente irônico. Na noite anterior, ela mal dormiu. Ela andou pela casa depois que todos foram dormir, tocando os móveis, parando nas portas, tentando memorizar a sensação de estar em casa. Nos quartos das crianças, ela ajeitou os cobertores e beijou as testas deles, sussurrando promessas que ela esperava desesperadamente poder cumprir. A manhã chegou rápido demais. O ônibus do aeroporto chegou às 8 e o motorista colocou as malas na van, enquanto Lauren ficava parada na garagem. As crianças estavam tristes, sentindo a angústia da mãe, apesar de suas tentativas de sorrir. Marcos cuidou da logística com eficiência, verificando passaportes e passagens, confirmando os horários dos voos. No aeroporto internacional de Tampa, a realidade bateu forte. Lauren acompanhou-os até onde a segurança permitia, sentindo as pernas cada vez mais pesadas a cada passo. Emma abraçou-a com força, sussurrando: "Vou ligar-te todos os dias, mamã. Prometo." Tyler tentou agir com coragem, estufando o peito.
Não te preocupes, vou cuidar de todos. Mas a sua voz falhou, traindo o seu medo. Noah envolveu os braços em torno do pescoço de Lauren e recusou-se a soltá-la. Venha conosco, mamãe. Por favor, venha conosco. O peito de Lauren apertou tanto que ela não conseguia respirar. Ela se ajoelhou, abraçando as 3 crianças, memorizando o peso delas, o cheiro do shampoo, o calor de seus pequenos corpos pressionados contra o dela. Eu amo vocês mais do que qualquer coisa neste mundo, ela conseguiu dizer. A mamãe estará aí em breve. Isso é só uma pequena pausa. Marcus colocou a mão no ombro dela. Lauren, temos que ir ou perderemos o voo. Ela olhou para ele procurando em seu rosto alguma garantia, algum sinal de que tudo ficaria bem. Ele sorriu gentilmente. 2 meses, talvez menos. Antes que você perceba, estaremos todos juntos novamente. Ele beijou a testa dela e começou a guiar as crianças em direção à fila da segurança. Lauren ficou ali, observando-o se afastar. Emma se virou 3 vezes, acenando. Tyler manteve a mão levantada até que eles desaparecessem na esquina. O rosto de Noah estava enterrado no ombro de Marcus, sua mãozinha segurando a camisa do pai. Quando desapareceram de vista, Lauren desabou em uma cadeira próxima, seu corpo tremendo com os soluços que ela vinha contendo. Outros viajantes olharam para ela com pena ou desconforto antes de desviar o olhar. Ela ficou sentada ali por quase 1 hora, incapaz de se mover, segurando o celular e esperando a mensagem que confirmaria que eles haviam embarcado em segurança. A mensagem chegou às 10h15. Embarcando agora. Amo você. Falamos em breve. Lauren ficou olhando para aquelas palavras até sua visão ficar embaçada. Ela dirigiu para casa atordoada, a casa esperando por ela em um silêncio terrível. Naquela noite, ela dormiu na cama de Noah, cercada pelos bichinhos de pelúcia que ele havia deixado para trás, e chorou até não ter mais lágrimas. A ligação chegou na manhã seguinte, bem na hora marcada. O rosto de Marcus encheu a tela. As crianças se aglomeravam ao redor dele, todas falando ao mesmo tempo sobre o voo, os filmes que assistiram, os lanches que comeram. Vancouver é linda, mamãe, disse Emma, com o rosto radiante. Atrás deles, Lauren podia ver o fundo borrado do que parecia ser um terminal de aeroporto. Já sinto sua falta, sussurrou Lauren. Marcus sorriu. Nós também sentimos sua falta, mas você virá em breve. Aguarde. A ligação terminou com beijos e acenos, e Lauren ficou sozinha novamente, acreditando com toda a sua força que essa separação era temporária, que sua família logo estaria completa novamente. Ela não tinha como saber que o homem que acabara de ver desaparecer pela segurança do aeroporto vinha planejando esse momento há meses, que a carta de rejeição não era um erro burocrático e que a vida que o esperava em Vancouver não tinha nada a ver com um irmão chamado David. A primeira semana seguiu perfeitamente o padrão estabelecido por Marcus. Ele ligou para Lauren 1 hora depois de pousar, com a voz alegre e um entusiasmo forçado. Chegamos bem, o apartamento é ótimo e as crianças estão animadas. Ao fundo, Lauren podia ouvir as vozes das crianças um pouco abafadas, mas inconfundivelmente delas. Emma pegou o telefone e descreveu a vista das montanhas do novo apartamento. Tyler falou sobre ter visto sua primeira bandeira canadense. Noah perguntou quando a mamãe voltaria. Marcus ligava por vídeo 2 vezes por dia durante aqueles primeiros dias. Ligava de manhã, antes das crianças saírem para a orientação na nova escola, e à noite depois do jantar. Lauren se agarrava a esses momentos, estudando cada detalhe visível na tela. Ela via trechos de paredes creme, móveis modernos e grandes janelas que deixavam entrar a luz pálida do inverno. "David está aí?" perguntou ela durante uma ligação. Marcus balançou a cabeça. "Ele está no trabalho, mas está nos ajudando a nos instalar. Você vai conhecê-lo em breve, prometo." Na segunda semana, mudanças sutis começaram a ocorrer. As ligações matinais ficaram mais curtas.
Marcos citou agendas lotadas, documentos de matrícula e a adaptação das crianças às novas rotinas. Tudo está muito agitado agora, explicou ele com um tom ligeiramente impaciente. A qualidade do vídeo também parecia pior, frequentemente pixelizada ou congelando em momentos cruciais. Quando Lauren perguntou sobre isso, Marcos culpou os provedores de internet canadenses. As ligações noturnas continuaram consistentes, mas algo parecia diferente. Marcos parecia distraído, seus olhos ocasionalmente se voltando para algo fora da tela. Quando Lauren apontou isso, ele riu. Só estou cansado de desfazer as malas e correr o dia todo. Não dê importância a isso. Mas Lauren não conseguia se livrar da sensação de que havia outra pessoa na sala, logo além do campo de visão da câmera. Na terceira semana, o padrão mudou drasticamente. As ligações caíram para uma por dia, depois para uma a cada 2 dias. As mensagens de texto ficaram mais curtas, menos pessoais. Dia agitado, ligo amanhã. Ou simplesmente, as crianças estão bem, falamos em breve. Lauren começou a manter um caderno, anotando cada contato, cronometrando os intervalos, observando as mudanças no tom de Marcos. Quando ela tentou explicar suas preocupações durante a próxima ligação, Marcos suspirou profundamente. Lauren, estou tentando construir uma vida para nós aqui. Você pode parar de ser paranoica? A palavra doeu. Paranoica. Como se seus sentimentos fossem irracionais. Como se perceber o afastamento do marido fosse de alguma forma culpa dela. Não estou sendo paranoica, disse ela baixinho. Você costumava me ligar o tempo todo quando viajava. Agora tenho sorte se você liga 2 vezes por semana. Marcos esfregou o rosto parecendo exausto. Desta vez é diferente. Não estou visitando. Estou mudando toda a nossa família. Dá um tempo. Lauren tentou. Ela lembrou a si mesma que ele estava sob enorme pressão, que mudar para um novo país com 3 filhos não poderia ser fácil. Mas as garantias pareciam vazias. Ela começou a enviar mensagens com mais frequência, na esperança de manter a conexão, mas suas mensagens muitas vezes ficavam sem resposta por horas. Quando Marcos finalmente respondia, suas respostas eram curtas. Não posso falar agora. Mais tarde. Março chegou, e Lauren ainda não tinha nenhuma novidade sobre seu status de imigração. Ela ligou várias vezes para o escritório do advogado, mas só ouvia a mesma coisa. Ainda está em processamento. Essas coisas levam tempo. Ela pediu a Marcos para intervir, usar seus contatos ou pressionar mais o advogado. Estou fazendo tudo o que posso, ele insistiu, mas não explicou o que isso significava. As vozes das crianças ficaram menos frequentes nas ligações. Marcos alegou que elas estavam exaustas da escola, ocupadas com os deveres de casa ou já dormindo. Lauren começou a solicitar horários específicos para falar com elas, enviando mensagens como: por favor, deixe-me dar boa noite para Noah antes de dormir. A resposta de Marcos veio horas depois. Ele está dormindo. Tente amanhã. Mas o dia seguinte trouxe a mesma desculpa. Em uma noite no final de março, Lauren desabou ao telefone. Sinto que você está me apagando, disse ela com a voz embargada. As crianças mal falam comigo agora. Tente amanhã. Mas no dia seguinte veio a mesma desculpa. Em uma noite em meados de março, Lauren desabou ao telefone. Sinto que você está me apagando, disse ela com a voz embargada. As crianças mal falam mais comigo. Você parece irritado toda vez que ligo. O que está acontecendo, Marcos? Houve uma longa pausa antes que ele respondesse com um tom frio. Você está sendo dramática. Todos estão bem. Você precisa se concentrar em resolver seu visto, em vez de inventar problemas. Naquela noite, Lauren ligou para sua mãe, soluçando. Algo está errado. Eu posso sentir, mas ele continua me dizendo que estou imaginando coisas. Sua mãe,
que nunca confiou totalmente em Marcus, apesar de anos de bom comportamento, disse calmamente: confie em seu instinto, Lauren. Ele nunca mentiu para você antes. Abril trouxe uma nova mudança que parecia uma traição. Marcus mudou a senha da conta bancária conjunta deles. Lauren descobriu isso quando tentou verificar o saldo e percebeu que não conseguia acessar a conta. Ela ligou para ele imediatamente, com a raiva superando a mágoa. Por que não consigo acessar nossa conta? Marcus parecia indiferente. Consolidei as coisas para fins fiscais, já que agora sou residente canadense. Não se preocupe, ainda estou depositando dinheiro para você. Verifique sua conta pessoal. Lauren verificou. Ele havia transferido $3.000, menos do que o valor mensal habitual. Quando ela questionou a redução, a paciência de Marcus se esgotou. Lauren, estou sustentando 2 famílias agora. Você tem ideia de como Vancouver é cara? Seja grata pelo que está recebendo. A linha caiu antes que ela pudesse responder. As ligações diminuíram ainda mais. No final de abril, Lauren tinha sorte se conseguisse falar com Marcus uma vez por semana. As crianças tinham praticamente desaparecido da comunicação. Quando ela exigiu fazer uma videochamada com elas, Marcus inventou desculpas. Elas estão na casa de um amigo. Ou evento escolar hoje à noite. Ou simplesmente não é um bom momento. Lauren começou a desmoronar. Ela parou de comer regularmente, perdeu peso e passou a ter dificuldade para dormir. Os amigos notaram a mudança, comentando sobre as olheiras e o jeito que as roupas ficavam largas em seu corpo. Estou bem, ela insistia, mas ninguém acreditava nela. No dia 7 de maio, ela enviou uma mensagem desesperada para Marcus. Preciso ver o rosto deles. Por favor, eu imploro, deixe-me falar com meus filhos. A mensagem apareceu como lida, mas nenhuma resposta veio. Nem naquele dia, nem no dia seguinte, nem no dia depois. O silêncio se estendeu em um vazio que a engoliu por completo. Então, no dia 12 de maio, às 21h43, o nome de Marcus apareceu no celular dela. Lauren sentiu um alívio ao atender, desesperada para ver o rosto dele e exigir explicações. Mas quando o vídeo foi conectado, algo estava errado. A expressão de Marcus estava vazia, distante. E antes que Lauren pudesse falar, ele tocou na tela, adicionando outro participante à chamada. Uma mulher apareceu. Ela parecia ter cerca de 40 anos, com cabelos escuros presos para trás e traços marcantes. Ela olhou diretamente para Lauren com uma expressão que não demonstrava calor humano nem simpatia. Marcus, quem é essa? Lauren perguntou com a voz tensa de confusão. Marcus respirou fundo e, quando falou, seu tom era natural, como se estivesse discutindo o tempo. Lauren, esta é Camela. Ela é minha esposa. Estamos casados há 16 anos. A sala inclinou-se. A visão de Lauren se estreitou para os 2 rostos na tela. O quê? A palavra saiu quase inaudível. Isso não tem graça, Marcus. Diga a ela para desligar. Camela inclinou-se para a frente, sua voz calma e clara. É verdade. Eu sou sua esposa. David não existe. Ele nunca existiu. Marcus veio para a Flórida para ter filhos porque eu não posso. Tentamos por anos e quando ficou claro que eu não poderia engravidar, fizemos um plano. Lauren balançou a cabeça violentamente, como se pudesse rejeitar fisicamente as palavras. Não. Nós somos casados, temos 3 filhos. Você está mentindo. Marcus, diga a ela que ela está mentindo. Mas Marcus não negou. Em vez disso, ele disse: você nos deu o que não podíamos ter por conta própria. 3 filhos lindos e saudáveis. Sou grato por isso, Lauren, de verdade. Mas minha vida está aqui com Camela. Sempre esteve. As palavras caíram como golpes físicos. Lauren agarrou a borda da mesa para não desmaiar. Eu sou sua esposa, ela sussurrou. Eu sou a mãe deles. A expressão de Camela permaneceu fria.
Você era uma barriga de aluguel que não sabia que era uma barriga de aluguel. Nós precisávamos de filhos e você os proporcionou. Agora eles estão onde pertencem. Marcos continuou como se estivesse lendo um roteiro. A casa em Tampa é sua. Há $20.000 na sua conta pessoal. Isso é mais do que justo. Você pode reconstruir sua vida. Reconstruir? Gritou Lauren. Você está falando dos nossos filhos. Você não pode simplesmente tirá-los de mim. O rosto de Marcos endureceu. Eles estão estabelecidos aqui, estão matriculados na escola, têm amigos, estão felizes. Perturbar isso seria egoísta da sua parte. Deixe-me falar com eles, exigiu Lauren, com lágrimas a correrem-lhe pelo rosto. Agora mesmo, coloque-os nesta chamada. Marcos desviou o olhar do ecrã e voltou a olhar para ele. Estão a dormir. E, sinceramente, Lauren, esta conversa já é difícil o suficiente sem os envolver. Camela acrescentou. Você precisa aceitar a realidade. Isso é o melhor para todos. Lutar contra isso só vai te machucar mais. Lauren sentiu algo se quebrar dentro do seu peito. O melhor para todos? Você roubou meus filhos. Você me usou. Você mentiu para mim por 12 anos. Marcos exalou lentamente. Eu te dei uma boa vida. Eu te dei tudo o que você precisava. Você era feliz até começar a fazer perguntas demais. Apenas pegue o dinheiro e siga em frente. Sua mão se moveu em direção à tela. Esta conversa acabou. Marcos, espere. Mas a ligação terminou, deixando Lauren olhando para seu próprio reflexo na tela em branco. A casa estava silenciosa, exceto pelo som de sua respiração, rápida e superficial. Ela ficou paralisada, incapaz de processar o que acabara de acontecer. Então os soluços vieram, rasgando seu corpo com uma violência que a deixou ofegante. Ela desabou no chão, ainda segurando o telefone na mão, e gritou na casa vazia até sua voz falhar. Lauren não se moveu do chão naquela noite. Seu pai a encontrou na manhã seguinte, depois que ela não atendeu suas ligações. Ele usou a chave reserva que ela lhe dera anos antes e a encontrou encolhida no corredor, olhando para o nada, com o telefone sem bateria ao seu lado. "Laurie, o que aconteceu?" perguntou ele, ajoelhando-se ao lado dela. Ela não conseguia formar palavras, apenas balançava a cabeça enquanto novas lágrimas escorriam pelo rosto. Ele a levou para sua casa em Temple Terrace, acomodou-a no sofá e exigiu respostas. Entre respirações ofegantes, Lauren contou tudo. A videochamada, Camela, os 16 anos de casamento, a fria rejeição de Marcos. O rosto de seu pai ficou vermelho de raiva. Ele pegou o telefone, discou o número de Marcos e colocou no viva voz. Marcos atendeu na terceira chamada, com voz casual. "E aí, tudo bem?" O pai de Lauren não perdeu tempo. "O que você fez com a minha filha?" Houve uma pausa. Então Marcos suspirou. "Acho que ela contou para você. Olha, isso não é da sua conta. Lauren e eu estamos cuidando disso." "Cuidando disso? Você a destruiu. Você roubou os filhos dela." O tom de Marcos endureceu. "Eu não roubei nada. Essas crianças são minhas e vão ficar comigo e minha esposa. Lauren tem dinheiro e uma casa. Ela vai sobreviver." A linha caiu. O pai de Lauren ficou olhando para o telefone, com as mãos tremendo. "Vamos chamar a polícia. Vamos contratar um advogado. Vamos trazer essas crianças para casa." Mas Lauren sabia que não adiantaria. Marcos estava no Canadá com residência legal. As crianças tinham documentos válidos. Ela não tinha provas de fraude que fossem válidas em um tribunal internacional, nem recursos para lutar por uma batalha de custódia além das fronteiras. Nos dias seguintes, Lauren deteriorou-se rapidamente. Recusava comida, mal bebia água e passava horas sentada imóvel no quarto da sua infância. A 19 de maio, o seu corpo cedeu. Desmaiou na casa de banho, batendo com a cabeça no lavatório. O seu pai levou-a às pressas para o Tampa General Hospital.
onde os médicos diagnosticaram desidratação grave, desnutrição e trauma psicológico agudo. Ela permaneceu hospitalizada durante 2 semanas. Mais tarde, as enfermeiras lembraram-se de ouvi-la chorar à noite, chamando os nomes dos filhos e implorando a Marcus para que os trouxesse de volta. O pai visitava-a diariamente, segurando-lhe a mão e rezando em silêncio. Os amigos traziam flores que ela não reconhecia e cartões que não lia. No início de junho, os médicos deram-lhe alta, embora o terapeuta a tivesse avisado de que ela continuava frágil. Você precisa de apoio contínuo, disse o médico. Uma dor tão profunda não se cura rapidamente. Lauren assentiu entorpecida, já planejando algo que ninguém aprovaria. Sua amiga mais próxima, Nicole, a visitou no dia seguinte ao retorno de Lauren para casa. Elas se conheciam desde o ensino médio e Nicole percebeu imediatamente a frágil compostura de Lauren. "O que você está pensando?" perguntou ela com cautela. Lauren olhou nos olhos dela. "Preciso saber a verdade. Não a versão dele ou dela. Preciso ver com meus próprios olhos o que ele construiu lá." Nicole hesitou, depois se inclinou para a frente. "Meu primo trabalha com investigação particular. Ele é discreto, especializado em vigilância. Se você quer provas, ele pode conseguir." E 2 dias depois, Lauren sentou-se em frente a um ex-detetive da polícia chamado Robert Chen, em um pequeno escritório perto de Ybor City. Ela colocou $4.000 em dinheiro na mesa dele. "Preciso saber onde eles moram, como é a rotina deles, quem está naquela casa. Tudo." Chen assentiu lentamente. "Posso confirmar a residência, documentar os padrões diários, fotografar a casa. Você terá as provas em 3 semanas. A voz de Lauren se estabilizou pela primeira vez em meses. "Faça isso discretamente. Marcus não pode saber." Enquanto o investigador trabalhava, Lauren começou sua própria preparação. Ela solicitou um visto de visitante canadense, preenchendo formulários tarde da noite, elaborando cuidadosamente as respostas para evitar suspeitas. Quando Nicole perguntou por que ela não contou ao pai, a resposta de Lauren foi firme. "Ele tentaria me impedir. Isso é algo que tenho que fazer sozinha." Os relatórios do investigador chegaram em e-mails criptografados. Cada um deles desvendava mais uma camada da vida que Lauren pensava conhecer. Robert documentou o endereço de Marcus, uma casa geminada no bairro de Kitsilano, em Vancouver. Ele fotografou a família saindo todas as manhãs. Marcus e Camela caminhando juntos, ocasionalmente com as mãos se tocando. As crianças pareciam saudáveis, rindo enquanto entravam em um Honda CR-V prateado. Uma imagem mostrava Emma segurando a mão de Camela do lado de fora de um supermercado. Outra capturava Tyler, sentado nos ombros de Marcus, em um parque. O investigador observou que Camela sempre estava presente na hora de buscar as crianças na escola, esperando no portão com outras mães, conversando casualmente. "Eles se apresentam como uma unidade familiar convencional", escreveu Robert em seu resumo. "Os vizinhos os reconhecem. Não há indícios de nada irregular." O detalhe que destruiu Lauren completamente veio no 3º relatório. Durante a saída da escola em 23 de junho, a criança mais nova se referiu à mulher como mãe ao pedir um lanche. Lauren leu essa frase 20 vezes, cada repetição aprofundando a facada. Quando a aprovação do visto chegou em meados de julho, Lauren ficou olhando para o e-mail por 1 hora antes de contar para Nicole. "Eu vou", disse ela simplesmente. Nicole segurou suas mãos. "Lauren, pense nisso. O que você espera encontrar?" Lauren se afastou. "Preciso vê-lo cara a cara. Preciso entender o porquê." Ela reservou uma passagem para 31 de julho, colocando apenas o essencial em uma pequena mala. O voo de Tampa para Vancouver, via Seattle, levou quase 9 horas. Lauren mal dormiu,
sua mente correndo por cenários, perguntas que ela exigiria que Marcus respondesse, discursos que ela faria para fazê-lo entender o dano que ele havia causado. Aterrissar no Aeroporto Internacional de Vancouver foi surreal. Os oficiais de imigração examinaram seus documentos, fizeram perguntas de rotina sobre sua visita. Turismo, ela respondeu, forçando um sorriso. Quando carimbaram seu passaporte, o alívio se misturou com o terror. Ela havia conseguido entrar. A cidade a impressionou imediatamente. Vancouver era cara, lotada e confusa. Ela encontrou um apartamento no subsolo em East Vancouver, por meio de um aplicativo de aluguel de última hora, um espaço apertado com uma pequena janela e lavanderia compartilhada. O transporte público a confundiu no início. As rotas do SkyTrain e os horários dos ônibus não se pareciam em nada com o layout de Tampa, mas Lauren se adaptou. Ela comprou um plano de telefone local, abriu uma conta bancária básica e aprendeu a se locomover. Mais importante ainda, ela começou a vigilância. Usando os relatórios de Robert, ela localizou a casa em Kitsilano. Ela observava do outro lado da rua, sentada em bancos ou fingindo olhar as lojas, sempre tomando cuidado para não ser notada. Por 3 semanas, ela observou a rotina deles. Marcus saía para o trabalho às 8h15 todas as manhãs. Camela cuidava de levar as crianças à escola, fazer compras no mercado e das atividades da tarde. As crianças pareciam felizes, adaptadas, sem saber que sua mãe biológica estava a 15 metros de distância, com o coração partido a cada olhar. Lauren sabia que não poderia manter essa existência invisível para sempre. As perguntas que a atormentavam exigiam respostas, e observar pelas janelas nunca as forneceria. Ela tinha ido longe demais, sacrificado demais, para continuar sendo um fantasma na vida de seus próprios filhos. Em 22 de agosto, Lauren tomou sua decisão. Naquela noite, ela bateria na porta da casa e confrontaria as pessoas que roubaram sua família. Ela não tinha nenhum plano além disso, nenhuma ideia clara do que diria ou faria. Ela só sabia que o tempo de se esconder havia acabado. O dia 22 de agosto chegou com um calor úmido que lembrou Lauren dos verões em Tampa. Ela esperou até a noite, observando a casa de seu lugar habitual do outro lado da rua. As luzes se acenderam às 19h15 e, através das janelas, ela podia ver movimento. Marcus arrumando a mesa, Camela ajudando Noah com alguma coisa, as crianças mais velhas indo de um cômodo para outro. Às 20h47, Lauren atravessou a rua. Sua mão tremia ao bater na porta, 3 batidas secas que ecoaram no bairro silencioso. Passos se aproximaram e a porta se abriu. Camela estava ali, seu rosto empalidecendo ao reconhecê-la. "O que você está fazendo aqui?" Sua voz era aguda, defensiva. Lauren se controlou. "Vim em busca de respostas. Por que vocês dois me usaram assim? Por que levaram meus filhos?" Antes que Camela pudesse responder, Marcus apareceu atrás dela. Mas em vez de choque ou culpa, sua expressão revelava algo pior: arrogância. Ele riu, um som amargo que cortou o ar da noite. "Você realmente veio até aqui? Lauren, você não tem poder aqui. Você não é nada neste país." Camela deu um passo à frente encorajada. "Você não pode fazer nada. Esta é a nossa casa. E esses são os nossos filhos agora. Nenhum tribunal ficará do seu lado." Marcus cruzou os braços. "Olhe para você. Você sabe o quão patético isso é? Voar por um continente como uma perseguidora desesperada? Você deveria ter simplesmente aceitado o dinheiro e seguido em frente." A crueldade em sua voz, a indiferença com que descartou tudo o que eles haviam compartilhado, despertou algo em Lauren. Ela enfiou a mão na bolsa, com a visão embaçada pela raiva e pelo desespero. Sua mão fechou-se em torno do pequeno recipiente que ela havia comprado para proteção, um spray de pimenta que carregava desde que chegara a Vancouver. Mas, quando ela o tirou, Marcus viu o movimento e seu sorriso sarcástico se ampliou.
O que você vai fazer com isso? Você não tem coragem. Atrás deles, vozes baixas chamavam: Pai, quem está na porta? Emma apareceu no corredor, com Tyler e Noah atrás dela. A mão de Lauren congelou. Seus filhos estavam ali, olhando para ela com confusão, sem reconhecê-la. Com 3 anos, quando partiram, os mais novos não se lembravam do rosto dela. Mamãe, disse Noah, incerto, a palavra soando como uma pergunta. Naquele momento, algo se quebrou dentro de Lauren, mas não era o que Marcus esperava, era clareza. Ela olhou para seus filhos, realmente olhou para eles, e viu 3 jovens vidas que já haviam sido prejudicadas pelo engano dos adultos. Acrescentar violência ao trauma deles não os traria de volta para ela. Isso apenas os destruiria ainda mais. Lauren abaixou a mão. Sinto muito, ela sussurrou. Não para Marcus ou Camela, mas para as crianças que observavam do corredor. Sinto muito por vocês terem sido envolvidos nisso. Ela se virou para sair, mas Marcus não tinha terminado. Isso mesmo, vá embora. Você sempre foi fraca demais para lutar por qualquer coisa. Sua risada zombeteira a acompanhou descendo os degraus. Lorraine conseguiu se afastar 3 casas antes que uma vizinha que testemunhou a discussão pela janela chamasse a polícia de Vancouver. 2 policiais chegaram em poucos minutos e encontraram Lauren sentada na calçada, soluçando. Senhora, recebemos uma denúncia de distúrbios. Você mora nesta área? Ela olhou para eles com o rosto marcado por lágrimas. Não, vim ver meus filhos, mas eles não são mais meus. Um policial chamou reforços pelo rádio, enquanto o outro pediu sua identificação. Quando verificaram seu nome, surgiram sinais de alerta. Visto de visitante vencido há 2 semanas, comportamento preocupante relatado por moradores. Na delegacia, Lauren sentou-se em uma sala de interrogatório e contou toda a história para uma detetive chamada Sarah Moss. A fraude na custódia, os anos de mentiras, as crianças levadas sob falsos pretextos. A detetive Moss ouviu com atenção, tomando notas. O que você planejava fazer hoje à noite quando foi àquela casa? A voz de Lauren estava vazia. Não sei mais. Eu queria respostas. Queria que ele visse o que tinha feito comigo. Mas quando vi meus filhos... Ela parou, incapaz de terminar. A investigação que se seguiu revelou a verdade que Lauren vinha vivendo. Os registros de imigração mostraram que Marcus a havia excluído deliberadamente do patrocínio familiar. Seu casamento com Camela foi confirmado, datando de 2007. Os registros financeiros revelaram que ele vinha sustentando 2 famílias há anos. Mas, legalmente, Marcus não havia cometido nenhum crime segundo a lei canadense. Ele trouxe seus filhos biológicos para morar com ele e, embora moralmente repreensível, o engano não constituía sequestro. Lauren enfrentou acusações, violações de imigração, perseguição e ameaças. Seu advogado argumentou que ela era vítima de exploração reprodutiva, uma mulher levada ao desespero. O promotor rebateu que o desespero não justificava o comportamento criminoso. Em novembro, Lauren aceitou um acordo judicial. Ela se declarou culpada de violações de imigração em troca de deportação e proibição de entrar no Canadá por 10 anos. Ela nunca foi condenada por crimes violentos porque, em última análise, não os havia cometido. O confronto terminou com palavras, não com ações. Antes de sua deportação, Lauren escreveu cartas para cada um de seus filhos, para serem entregues quando eles completassem 18 anos. Eu os amei desde o momento em que vocês existiram, escreveu ela. O que aconteceu não foi culpa de vocês. Quando tiverem idade suficiente para entender, estarei aqui, esperando. Ela voltou para Tampa derrotada, mas não destruída. Seu pai a encontrou no aeroporto e eles dirigiram para casa em silêncio. A casa que ela dividia com Marcus havia sido vendida e o dinheiro dividido por ordem judicial.
Ela se mudou para um pequeno apartamento em Brandon e começou a reconstruir sua vida lentamente, trabalhando novamente como assistente médica e fazendo terapia 2 vezes por semana. Anos se passariam antes que Emma, agora com 21 anos, encontrasse essas cartas e entrasse em contato. O reencontro seria complicado, doloroso, cheio de perguntas sem respostas satisfatórias. Mas aconteceria. Tyler e Noah acabariam seguindo o mesmo caminho, cada um processando a verdade em seu próprio tempo. A história não terminou com justiça ou redenção. Terminou com sobrevivência, com uma mulher que havia perdido quase tudo, mas encontrou nos escombros uma razão para continuar respirando. Às vezes, isso é tudo o que existe.